nome é Fábio, eu que vou estar aqui nesse bate-papo hoje. Também estou chamando de palestra, já explico por quê. Mas vamos começar primeiro fazendo oração, assim a gente consegue dar uma desligada do dia a dia, do trabalho, de todas as nossas atribuições. Bom, convido todo mundo então a relaxar um pouco, da melhor forma. Se você se sente confortável fechando os olhos, feche, senão também não tem problema. E vamos sintonizar aqui com a espiritualidade, com toda essa nossa grande família, da qual esse lado aqui encarnado é só um pequeno pedaço. Que nós possamos receber todos os benefícios que eles nos dão nesses dias de reunião aqui no centro, não só as palavras que eu vou tentar transmitir aqui, mas também energias, o amor e o carinho que sabemos que os nossos familiares, benfeitores, mentores do lado de lá têm por nós. Que possamos então passar essa próxima hora absorvendo essas vibrações de paz e amor e também contribuindo com a nossa parcela, redirecionando essas vibrações para nossos familiares, colegas, aqueles que também já partiram, já desencarnaram, que não podem estar aqui hoje, pelo menos encarnados. Que assim seja. Muito bem. Bom, pessoal, o tema da minha palestra hoje é um dia de trabalho, que é a nossa encarnação inteira, nossa vida inteira. Essa é embora obviamente eu estou dando uma roupa espírita, vocês vão notar que não é baseada numa literatura espírita. Então, interessante, palestra alternativa. Por que eu quero falar dessa história do dia de trabalho? Porque eu insisto nessa história. Uma das primeiras palestras que eu dei aqui foi sobre reencarnação, e há muito tempo atrás, antes do Covid e tudo mais. E nessa eu já falei que se eu for escolher um motivo para ser espírita, é a reencarnação. Meu caso particular. Eu sei que pessoas têm motivos diferentes para acreditar, para ter a fé. No meu caso, é a reencarnação. Para mim, nada faz muito sentido no grande esquema geral das coisas se não tiver a reencarnação. E eu não sou nascido em família espírita, eu não sou raça pura. Eu fui convertido. Trouxa. Trouxa também. Quem nasceu em família espírita aqui? Não era meio amigo. Bom, enfim, mas quando eu era recém-convertido, por essas coincidências eu trabalhava com um amigo muito próximo meu, quer dizer, agora está lá no Brasil, eu estou aqui, mas é um amigão meu, nascido em família espírita, sei lá, 3 gerações de família espírita, na família avó, eu não sei o que a gente tem que fazer para merecer nascer numa família com 3 gerações. E aí a gente trabalhava junto lá, e aí tinha aqueles dias do trabalho que era uma desgraça, tudo era errado, e aí chegava no fim do dia, ele estava lá ouvindo eu reclamar e falava assim, cara, é só um dia de trabalho. Tá bom, então amanhã melhora. E aí no outro dia não melhorava, a gente estava começando a trabalhar, então não sabia direito o que estava fazendo, ou até hoje não. Mas aí no segundo dia, o mesmo problema, chegava no fim do dia, é só um dia de trabalho. Aí no terceiro dia eu falei, cara, eu rasguei, Falei, não está melhorando, já é o terceiro dia, já faz uma semana aqui que nós estamos nessa situação e não está melhorando nem um pouco. Aí eu falei, não, você não está entendendo. Eu não estou falando do dia aqui, eu estou falando da vida inteira, certo? E essa é uma filosofia que daí depois eu passei a ter, que assim, não obviamente menosprezar a nossa oportunidade de estar aqui e falar,
se exploda, certo? Tem isso lá. Mas nós temos que saber a medida certa também e falar assim, tudo isso que nós estamos passando, né, a vida inteira é um dia de trabalho. Imagina que você sai de lá, né, sobe um pouco aqui, né? A gente está muito no meio do mato, a gente está no meio da selva cortando cipó com canivete. Daí você olha e fala, vamos sair do lugar, tem mato para todo lado, mas sobe um pouco, imagina, vai um pouco para o alto da montanha. Se você estiver lá de cima, você vai olhar e falar assim, poxa, mudou bastante, hein? Cortou mato pra caramba, começou ali, veio aqui. Então às vezes a gente precisa ter essa visão. Às vezes a gente tem que ver, não está andando nada, eu não melhoro nada, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas imagine o seguinte, imagine você está lá com a sua família espiritual, certo? Não sei aqui quantos de nós aqui moramos no mesmo lugar lá, estamos lá, aí de repente fala, ó, Fábio, tá bom pessoal, estou indo, vou trabalhar, aí você vem aqui para a Terra. Aí você passa toda a vida, sei lá, 80 anos, 100 anos, não sei quantos anos você vai, aí você volta para casa e fala, pessoal, voltei. Tudo isso é só um dia de trabalho. E você vai ter vários dias de trabalho. Vai ter dia de trabalho ruim e vai ter dia de trabalho bom. E assim é na vida. Então, ter essa perspectiva, né, ajuda a gente um pouco a encarar a vida aqui. A gente sempre tem tudo isso, pô, aí você olha e é guerra, e é foda. Às vezes você está passando por problema na família, e aí o familiar está doente, às vezes você está doente. Tudo isso que acontece é duro, mas se você tiver essa visão, você pelo menos tem outra perspectiva. E quando você olha para a humanidade, se você subir realmente no topo da montanha lá, certo? Você vai ver que nós, humanos, já limpamos o mato pra caramba, certo? Se comparar onde a gente estava 2000 anos, a 1000 anos, nós já limpamos o mato pra caramba. Hoje em dia, acabou de vir na sessão aqui uma mensagem, aí eu estava absorvendo isso, de que agora nós mudamos o tipo de conflito, mudamos o tipo de guerra, porque agora tem guerra cibernética, atacando serviços aí, eletrônicos, biológicos e tudo mais. É triste pra caramba. Queria que não tivesse? Queria que não tivesse. Mas é melhor que uma guerra nuclear de escala global. Então, quando eu olho essas coisas, eu falo assim, ok, andamos, né? Andamos. Tá? Mas andamos para andar? Não. Jesus, os espíritos crísticos lá do sol, que estão esperando a gente limpar aquele mato todo, eles olham lá e falam assim, não taca fogo aí, não, fogo depois vai dar mais trabalho, mas tá bom, limpou, vamos lá, gente, vamos lá. Entendeu? Eu tenho que acreditar que a gente está andando, que a gente está evoluindo. E se você for ver a nossa história, então falando só a história que a gente tem gravação ou estudo qualquer coisa, né? Que é o quê? Sei lá, 5 mil, 7, 6 mil anos. Se a gente voltar mais para trás, aí a gente vê o quanto a gente andou. Então, essa é nesse contexto que para mim o único jeito é realmente, a única saída, a única lógica é a reencarnação, porque estamos aqui, estamos fazendo o melhor possível, mas acabou, vamos lá, ok, voltamos para a família, tá bom, lambe as feridas, sacode a poeira e vamos de volta. E no geral, eu realmente acredito e tenho fé que nós estamos melhorando. Tá. Bom, aí tá bom. Beleza, é só uma encarnação, mas também não posso falar assim, ok, vou passar ela de boa aqui, porque trabalho amanhã, né? Deixa para trabalhar amanhã, hoje tá difícil. Aí o meu principal desafio, que eu estou sempre procurando, é tentar juntar as coisas, né? Nosso dia a dia, nosso trabalho, nossa vida profissional, etc., com os conceitos espíritas. Né? E não é fácil, né? Aqui todo mundo é santo, né? Aqui no centro a gente vem, todo mundo, né? Todo mundo se abraça, todo mundo está pensando, tem toda a espiritualidade preparando o ambiente e tal, mas isso é o quê? 1, 2 horas da nossa semana, né? Tem o quê? 168, por aí. Então assim, como é que a gente faz isso lá? Como é que no dia a dia lá, quando você está brigando com o seu chefe, quando você está no trânsito, como é que você transfere? Não é fácil, mas eu estou sempre procurando algum jeito. E eu, em particular, eu vivo no meio de um público bem cético. Eu sou engenheiro, trabalho com inteligência artificial, então tá cheio de ateu,
Então é um pessoal difícil, né? Bom, aí por isso que eu falei que não é baseado em bibliografia espírita. Eu estava lendo um livro lá que me indicaram no trabalho, certo? É um livro do Ray Dalio chamado Principles. Se alguém já leu, não é um livro espírita. Estou falando para vocês lerem, não é obra de Kardec, nada disso. Mas é um livro que fala de como o cara é um milionário, etc. Tal, como é que ele conseguiu isso e tudo mais. E aí eu estou lendo isso e eu estou vendo fagulhas da conexão, tá? Que é o que eu estou trazendo, que eu tentei trazer aqui para vocês. É assim, a gente há de concordar que em algum momento as coisas têm que se juntar. Em algum momento, o cara de maior sucesso no mundo material tem que ser o cara de maior elevação espiritual. Certo? Nós podemos estar longe disso, mas eu estou vendo os sinais. E algumas coisas eu trouxe. Então, assim, a ideia dele é simples. Ele fala, olha, você deveria colocar os seus princípios no papel. Coloque os seus princípios lá. Quais são os seus core values, que eles falam, os seus valores. E você coloca isso no papel. E toda vez que você estiver numa situação difícil, numa situação complicada da sua vida, vai lá e olha. Mas, mostra para todo mundo. Se são os seus princípios mesmo, expõe, as pessoas vão saber quem você é. Então assim, eu achei interessante um cara que, obviamente, é um cara capitalista e conhecido por ser um chefe muito duro e tudo mais. Tem algumas coisas que eu falei, isso aí não é totalmente contra o espiritismo. Aí, o que eu fiz? Eu peguei os princípios dele lá e eu montei os meus princípios. Algumas coisas estão bem alinhadas com ele, eu vou dizer elas aqui para vocês, mas eu fiz isso aqui, botei isso numa lista, literalmente imprimi, botei do lado da minha mesa, lá no trabalho. Então, se eu escrevi em inglês, porque tem aqui em português também. E aí, assim, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, as pessoas conhecem. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, não vou naquela reunião fazer isso aqui, porque, puta, aquele cara lá, não sei o que. O cara dá um tapinha do meu lado, princípio número 2. Tá bom. Escrevi lá, eu vou cumprir. Inclusive, obviamente que não é muito confortável para mim, né, abrir o kimono aqui e falar disso tudo em público, mas vocês vão ver que tem princípios meus que me obrigam a fazer isso que eu estou fazendo. Então vamos lá. 7 princípios. Eu resumi e eu acabei com 7. Tá? Princípio número 1. Eu vou falar em inglês só porque é o que eu memorizei, mas depois eu falo em português. Spread knowledge as much as you can. Eu fui professor 15 anos lá no Brasil, né, e eu me sentia muito bem fazendo isso. Então o primeiro é esse, espalhe o conhecimento o máximo que você puder. O objetivo final é evoluir a humanidade como um todo. Por quê? A humanidade alcança grandes coisas quando grupos trabalham juntos. O que a gente tem de grande avanço que alguém fez sozinho? Passou o tempo, né? Tinha um tempo que você era tudo. Você era o marceneiro, o ferreiro, o pintor, não sei o quê. Hoje em dia não dá. Algum de nós consegue construir um carro sozinho, um computador, um negócio desses? Tudo que a gente tem precisa de muita gente para fazer. Então, como eu tenho particularmente ambições, a gente estava falando hoje aqui, eu quero entender tudo que tem para entender na Terra. Eu quero entender tudo que tem para entender do sistema solar, da Via Láctea. Eu quero me tornar um cidadão do universo. Eu consigo fazer isso sem vocês? Não. Então assim, pode ser meio egoísta, mas é a forma que eu achei, na minha atual situação, de justificar a caridade. Na palestra da piedade do Cleiton eu falei, arrume uma desculpa para você fazer caridade. Se você tem nativo isso em você, putz, parabéns, não precisa. Mas se você não tem, arrume uma desculpa, essa é a minha. Certo? Eu quero todo mundo junto, porque senão não dá para fazer as coisas que eu quero. É simples assim.
E isso rege, quando eu consigo quebrar as coisas, quando eu estou aqui na feijoada, arrumando a porcadeira no lugar, meu raciocínio é o seguinte: eu estou arrumando a porcadeira no lugar aqui, porque a gente vai coletar dinheiro. A gente vai coletar dinheiro, o centro pode funcionar por mais tempo. Se o centro funcionar por mais tempo, a gente vai espalhar o conhecimento mais. Então está alinhado com o meu primeiro. Então, esse é o modo. E interessante é o seguinte: esse aqui em particular, eu copiei do cara. O cara escreveu isso aqui, só que ele não é ateu nem nada, mas ele escreveu que é o seguinte: o universo só se preocupa com a evolução do todo. A evolução é a força mais forte do universo. Se você fizer coisas que ajudam o todo, o universo recompensará você. Isso é um cara materialista escrevendo um livro para empresário, para CEOs e para... Percebem como as coisas estão começando a alinhar? Os caras já perceberam, não dá. Se eu quiser só ser o lobo solitário, o lobo solitário, eu não vou conseguir chegar. Então, esse é o primeiro. Muito bem. 2. Give tough news with kind words. Que seria assim, né? Dê as notícias duras com palavras gentis. Assim, é um erro, na minha opinião, a gente tentar ocultar uma notícia ou torcer a realidade, etc. Então, assim, pense pra caramba e tente arrumar uma forma de falar aquilo bem. Mas se você não conseguir, ainda assim fale. Escolher entre gentileza e a verdade, por mais dura que ela seja, vai na verdade. Tá? Então, eu me esforço, dou volta e tento falar, olha, veja bem, mas no final das contas, fale a verdade. Falar, não estou falando que eu falo isso 100% do tempo também, né? Lembre que a lista aqui, ela é uma mistura do que eu acho que são os meus valores e onde eu quero chegar. Mas, de fato, eu tento sempre dar uma volta e botar alguma camada de kindness nas notícias. Mas se você não conseguir, às vezes não dá. Essa notícia aqui, não tem o que fazer com ela. Aí, dê ela uma vez. Entendeu? Às vezes, quando eu não tenho o que fazer, eu sempre começo usando uma frase do Matrix. Eu falo assim: você é uma boa alma. Eu odeio dar más notícias para uma boa alma. Mas, uma notícia. Enfim. Número 3. Seja humilde. Também para nós não é grande novidade, mas isso aqui quando você põe na empresa, né, a pessoa fala, como assim? Trabalhe suas limitações e busque melhorias. Seja humilde e exigente consigo mesmo. Compartilhe seus erros para que outras pessoas possam aprender com eles. Então assim, eu sou muito violento comigo mesmo quando eu faço uma coisa errada. Eu chamo lá a galera e falo, fiz essa meleca aqui, joguei dinheiro fora aqui, fiz não sei o que, fiz não sei o que, fiz não sei o que. Tá? E isso, novamente, está no livro do cara. Tá? Então, vê, no livro dele não está seja humilde, mas ele fala, seja duro com você quando você errar, exponha para todo mundo para que isso vai te fazer melhor, etc. Tal. Então, novamente, eu começo a ver o mundo corporativo e materialista, são pequenos sinais, certo? Vai tendo. Mas aí, como eu falei, estamos no meio do cipó lá com o canivete, certo? Então, tem que olhar do alto da montanha. Se você olhar do alto da montanha, se você voltar nem 10 anos atrás, essa literatura corporativa e de autoajuda, você vai ver assim, amigos, negócios à parte. Não misture negócios com amizades e blá blá blá. Hoje, você vai ler e vai falar assim, se você tem um time que você gosta de trabalhar e eles são seus amigos e os valores pessoais deles alinham com os seus, esse time tem uma performance espetacular. Então assim, as coisas estão começando a juntar. Uma outra ótica. É uma outra ótica. E assim, veja como Babley fala, todo mundo trabalha para Deus, certo? Os caras estão lá achando que eles estão trabalhando, criando aquela corporação, mas pouco a pouco eles estão espalhando isso. Assim,
eu não vou alcançar os materialistas com o meu papo. Eles estão alcançando. Porque aí o cara fala assim, puta, olha lá, o cara bilionário, não sei o quê, olha o que ele fez aqui. Ele expõe os erros dele, espalha o conhecimento. Então, perceba? Número 4. Abra sua mente, questione e revisite tudo, até suas próprias crenças. Aprenda a ler as mensagens do universo. Há uma linha tênue entre persistência e teimosia. Então, às vezes, assim, você vai lá, não, eu quero fazer tal coisa, eu vou, domingo eu vou fazer tal obra lá na casa. Você vai lá, dá a primeira coisa errada, quebrou a parede. Tá bom, não, mas tudo bem. Vamos lá, pega a escada, vamos lá subir. Pega a escada, quebrou o degrau da escada. Tá bom, mas eu vou lá, não, é persistência, isso aqui é minha prova, aí eu vou lá, compro uma outra escada, aí tá no caminho, sei lá, furo pneu. Aí eu falo, ok, tá bom, já entendi. Não é para fazer isso, então tá bom, não vou fazer, né? Não vou fazer. Aí você fala, como é que você sabe? Se você tem os princípios certos e se você está seguindo eles, você se sentirá muito bem com isso. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Se não estiver se sentindo bem, das duas uma, ou mude os princípios, ou mude o que você está fazendo. Certo? Então, esse é o segredo. O seu estado é o segredo. Se você começa, como eu falei, né, tá teimoso numa tarefa, está sentindo mal, cada vez mais irritado, etc., alguma coisa está errada. Aprenda a ler os sinais do universo. Aprenda a ter a mente aberta. Né? A gente já falou em várias palestras aqui. Eu culpado por eu estar aqui até hoje, provavelmente o Rodrigo, com as palestras fora do não ortodoxa, né? Polêmica, porque eu tenho a mente aberta para todas essas coisas, entendeu? Vamos questionar até o espiritismo às vezes, mas sem, né, avacalhar. Vamos questionar o que a gente acredita em termos de ciência hoje, tudo isso. Então tem que ter a mente aberta. Lembre que imagine o que seria você tentar explicar o que a gente tem hoje para alguém, não muito tempo, 1000 anos atrás, 500 anos atrás. Imagine o que é explicar essas coisas. Imagine o que é explicar celular, o que é explicar IA, o que é explicar todas essas coisas. Então, tenha a mente aberta. Eu trabalho com o IA e tem duas linhas, né? Os que acreditam que os materialistas falam assim, beleza, quando a gente replicar o cérebro aqui, acabou, criou os robôs, destruiu tudo, esses papos. E tem os dualistas, existe até um termo científico para nós na IA, dualista, que acredita que tem alguma outra coisa. E aí um dos principais argumentos dos dualistas, porque aí os caras vão lá, né, abrir a cabeça dos outros, agora é só paciente que autoriza, abre lá, aí vai lá, dá uma cutucada aqui. Qual é o nome da sua mãe? Não sei. Aí tira. Qual é o nome da sua mãe? Joana. Fala, eu achei onde é que está na memória do cara a mãe, né? E aí os caras falam, então nós vamos chegar lá, tá tudo aqui, tá tudo no cérebro. Só que daí tem um argumento interessante, o cara fala assim, imagina um índio, lá, um indígena, que acha um radinho de pilha na praia. Meio quebrado lá, caiu lá, não sei porque na praia, é a história. Aí ele pega o radinho de pilha, chacoalha, não faz nada, né? Mas o índio era curioso, leva lá o treco e daí ele começa a mexer, né, nos fios, de repente dá um contato lá, o negócio começa a falar. Então, na pobre interpretação dele, fala, tá tudo aqui, esse negócio aqui, arrumei, sei agora que se esse cabinho vier aqui, ele fala, e isso aqui tá tudo contido aqui. Mal imagina ele, não tem nem como ele imaginar, que para esse treco falar, existe uma antena, uma transmissão, tem um mundo de coisas para lá. Então, é mais ou menos nós mexendo com o cérebro aqui, com as coisas. Né? Nós somos o índio mexendo com o radinho de pilha. Então, você tem que ter a mente aberta e entender que a gente não sabe muita coisa. Tá? E nada disso mudou nos últimos anos, a neurociência está avançando, mas nós ainda estamos antes. Número 5. Esse também vem do livro, e no livro ele fala... people are wired very different. Quer dizer, as pessoas são muito diferentes. Faça um esforço extra para se colocar no lugar das pessoas. A comunicação acontece nos termos de quem recebe. Não interessa o que eu estou falando aqui.
Não interessa nada disso que eu estou falando, como eu estou falando, interessa como você entende. É um tal, né, as pessoas falam, não, mas eu falei, mas eu repeti. Mas como que a pessoa entendeu? Eu não presuma que as pessoas entenderão o que está na sua mente. Eu tenho um exemplo, tem um cara lá que entrou na empresa há pouco tempo e imediatamente meu santo não bateu. Vai ficar gravado isso, não vai falar? Ele já sabe. Ele sabe. Aí assim, o jeito que o cara falava comigo, eu falei assim, esse cara me odeia, não gosta de mim, já chegou metendo o pé no peito. Por quê? Porque se eu falar daquele jeito com uma pessoa, é sinal que eu não gosto dela. Esse é o ponto, a gente se projeta, entendeu? Mas aí um dia, num evento, não sei o que, tava lá a família do cara. E eu vi ele falando do mesmo jeito com a família dele. Ele não gosta da família. Foi minha primeira sensação. Mas eu percebi que o filho e a mulher têm um amor profundo. E quando ele falava, eles, sabe, fazia aquele, você é um tosco, não sei o que. Ele, isso aí mesmo, você também é meu filhão. Aí eu parei assim, eu falei assim, o cara gosta de mim. O cara gosta de mim. O cara gosta de mim. Ele está fazendo comigo o que ele faz com a família e todo mundo. E eu tô aqui só dando bicuda no cara. Porque eu não faria aqui. E nem tô falando que eu tô certo ou tô errado, gente, certo? Ponto. Mas é diferente. Aí... Nós conhecemos essa pessoa. Conheceu o mesmo cara. Então, perdoe ele. Ele acho que gosta de você. Aí eu peguei, eu mudei minha atitude. Eu entrei no jogo, assim, obviamente eu não consigo ser daquele jeito, mas eu comecei a não enxergar do lado mal e comecei a dar corda. Ele falava um negócio e falava, não, que isso, mandava algum negócio, falava, você é tosco, não sei o que, falava assim, não, você também, cara, tamo junto, não sei o que. E assim eu percebi que na verdade era isso. Então assim, gente, é um erro a gente projetar a nossa cultura, o nosso jeito de pensar nos outros. As pessoas são muito diferentes, cada um, né? Ninguém tem nem condição de saber o que vai aí dentro. Então, eu sei que não é fácil, né? E tem gente que é só ruim mesmo. Mas, não, e volta nas palestras do Rodrigo, existe o mal? Essa é o que eu gosto, existe o mal. Mas, então é isso, essa é uma outra regra que eu passei a usar. Eu passei a falar assim, será mesmo? Será que aquela pessoa que você não tem uma afinidade, ou não pensa igual você, será que ela está mesmo contra você? Então é difícil. E ainda que esteja, porque vai ter gente que vai estar contra você, né? Nem tudo vai ter esse final feliz. Tá, mas ele está contra você pelo mesmo motivo, porque ele pensa diferente, os valores dele são diferentes e por aí vai. Então tentar entender, né, é outra coisa importante. E como vocês sabem agora, para o meu objetivo eu preciso desses caras do meu lado também, senão eu não vou conseguir fazer as coisas que eu quero. Bom, 6. Dividir para conquistar com disciplina. Você pode alcançar grandes coisas executando pequenas tarefas com disciplina, criando hábitos. Tá? É assim, se você... Voltei no papo da floresta lá, tá cortando cipó, né? Se você tiver essa visão do todo, onde você quer chegar, se você for fazendo as coisas com disciplina, esse princípio meu aqui, levou 3 meses para fazer. Eu terminei de ler o livro, falei, olha, quero escrever os meus princípios. Mas é aquele negócio, né? Cada tempo, não sei o que. Aí eu botei lá, não tem disciplina nenhuma. Aí eu botei lá uma tarefinha, sexta-feira eu tenho que escrever alguma coisa do princípio. Aí toda sexta eu olhava a tarefa lá, louco para falar, dar um snooze, né? Vai para sexta que vem. Mas eu falava, tá bom, vai, alguma coisa? Eu escrevo uma frase. Aí eu entrava lá no Word, escrevia uma frase, preguiça total. Vai ser esse, tá bom, pronto, fiz a tarefa, excelente, sucesso. E assim foi. E daí na outra semana uma outra frase, né? Uma semana uma outra frase. Aí numa bela, chegou uns 3 meses, já estava quase pronto, agora eu vou dar um pé e terminar logo esse negócio para poder acabar a tarefa. Então esse é um exemplo. Você tem alguma coisa fazendo... Eu tenho um jardim lá cheio de pragas, coisas que eu tenho que cuidar. É a mesma coisa. Eu ponho lá na minha tarefa. Faz uma coisa. Vai àquela área ali, resolve aquilo ali. E depois deixa. Eu e a Mônica
ela tem um quebra-cabeça lá, uma desgraça lá, que desde que casou tem um quebra-cabeça. Certo? E ele tá lá. E eu não gosto, ele tá lá. Né? Aí eu olhei pra galera e falei, gente, vamos terminar isso aqui? Daqui a pouco, né? Faz 20 anos que você está aqui, tem 1.500 peças. É um negócio no inverno, é tudo branco. Aí eu, não, quero terminar. Não sei o quê. Eu, na verdade, estava falando, vamos jogar fora, já não vai. Não, quero terminar. Eu falei, tá bom, nós vamos montar menos, vamos montar 10 peças por semana. Não, mas vai levar um ano. Eu falei, faz 20 aqui parado, entendeu? E nós estamos montando, e daí eu vou lá todas, vai chegando, ó, semana vai acabar, semana para nós acaba no sábado, estamos considerando no sábado. Chega sábado lá, tem que achar 10 peças nesse negócio aí, vamos arrumar 10 peças. E aí o que acontece? É aquele negócio, primeira vez você vai lá, põe uma peça, olha, mudou porcaria nenhuma, era tudo floresta branca. Agora que a gente já está uns 2 meses disso, você olha e fala, caramba, ó, saiu aquele negócio. De novo, olha, às vezes você precisa olhar do alto. Quando você está no dia a dia, na luta ali, é duro, entendeu? É duro. E eu falo isso, e se você não quiser, não tenha só essa perspectiva de você, mas da sua família, dos seus amigos, entendeu? Aqui dos países e por aí vai. Se você começa a olhar tudo isso, você vai notar que a coisa está melhorando. É muito difícil. Esse nosso dia de trabalho é uma janela muito pequena, né? E aí você olha e fala assim, não está evoluindo. Muito bem, essa é importante lembrar que geralmente são pequenos passos, não grandes saltos, que trazem mudanças reais. A mudança real foi por meio de consistência, disciplina e esforços diários. O cara do centro lá, o palestrante do centro que eu participava, falava direto, falava, natureza não dá saltos. Natureza não dá saltos. É isso aí, o 7º princípio, esse é duro, porque não está indo bem, mas cuide do seu corpo, não apenas da sua mente, certo? Aí, vejo lá o Mago, ele está falando, parou, não come açúcar, essas coisas, tudo isso, work in progress. Não vou falar que está andando bem não, mas está aqui. Então, às vezes o colega de trabalho me lembra, eu vou lá pegar uma barra de chocolate, número 7. Então é isso. Bom, é isso, pessoal. Uma palestra não muito ortodoxa, mas espero que ajude. Bom, o convite é assim, não é para seguir os meus princípios. O convite é, escreva os seus. Escreva os seus. Ele pode te ajudar. Quando você estiver nessas situações difíceis, isso aqui, vai lá e dá uma olhada. Fala, né? Eu falei que eu ia fazer isso. Escreve os seus, deixa as pessoas ao seu redor conhecer os seus princípios, vai ajudar a elas se colocarem nos seus shoes também, né? Se colocarem no seu lugar, porque é o que eu falei, cada um pensa de uma forma muito diferente, a gente não tem como saber o que passa na cabeça dos outros. Ok? É isso. Perguntas, observações, dúvidas? Acho que tem uns minutinhos. Quem que é o livro? Principles do Ray Dalio. Depois eu posso... ele é o CEO da Era, né? Aposentou, da Bridgewater. Bridgewater. Você falou o último, que é o cuidar do corpo, né? Todos eles têm a gente tem que... Estão bem interligados, né? Mas é importante que a gente entenda e aceite que eles não devem se tornar uma obsessão para nós mesmos. Né? Porque a gente não vai conseguir atingir todos eles na nossa existência atual. Né? E aí, se a gente ficar pensando assim, deveria ter feito aquilo ali, aí aquilo ali vai perseguir depois. Eu poderia colocar um princípio aqui, ó. Faça que nem São Francisco de Assis. Eu não acho. Fuja de casa. Vou por esse adendo, né? Assim, eu sou fã, já li os livros dele, mas assim, tenho condição de... Não, então não está aqui esse ainda. Mas escolhe os princípios que seja uma cruz que você consiga carregar. Eu tenho um ponto, eu comecei a... Teve uma época na minha vida que eu passei uma situação muito difícil e
que eu percebi é que às vezes a gente não está pronto para aquilo. Então você não está pronto para montar o quebra-cabeça. Você tem que descobrir o passo. Isso eu vou terminar. Isso eu vou terminar. A gente monta 3.000 em 2 semanas. Então... Aí você acabou comigo. Mas eu, em compensação, nessa época, eu falei assim, eu vou montar uma pipa. Não saiu do chão. Assim, não importa a tecnologia, certo? Depois, passado um tempo, você começa a perceber a coisa, ela voou. Tá? Mas naquele momento não importava. Eu tava associando ela às dificuldades que eu tava. E você fica insistindo, você falou de buscar escada e tudo isso aí. Então, você não sabe como fazer, não sabe como fazer, fica insistindo. Lê os sinais do universo. Você sabe que eu gosto mais de fazer no vou, né, na casa de vocês, vocês já vão saber. Eu tenho um amigo que ele monta muito quebra-cabeça, né? Então eu vou lá e pego uma pecinha. Olha esse Então ele acaba. Tá faltando uma no meu. E aí quando ele termina, ele fala, nossa, perdeu a peça, o cachorro comeu, não sei o que, batido na carteira, foi o negócio. Ou eu escondo em cima do voado, assim, Você sabe? está desconvidado. Fábio, as crianças têm uma coisa para apresentar aqui. Tá bom. Depois da oração. Tá bom. A gente não... Então vamos encerrar. Querido Mestre Jesus, nosso Pai, Criador, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, estarmos amparados pelas boas energias do plano espiritual, essa conversa descontraída, mas que, com a permissão dos espíritos superiores e do Mestre, que traga benefícios para nós aqui, para mim, que compartilhei as ideias, para todo mundo aí que também ouviu, teve a paciência de ouvir e comentou, que possamos levar essas boas energias, pois sabemos que estamos sendo tratados durante a palestra aqui, para os nossos lares, para as nossas vizinhanças e mesmo para os nossos familiares que estão distantes geograficamente, mas próximos de nossos corações. Que assim seja.